Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, Zoomers. Zoomer? Isso é quem passa muito tempo no Zoom? Eu acho que eles estão mais para TikTok, viu? Zoomer é um dos nomes que se dá para a geração Z. Os millennials, que até pouco tempo eram a última geração de jovens, são aqueles que nasceram entre 81 e 97, ou seja, são aqueles que hoje têm entre 24 e 40 anos de idade. Já não são mais os mais jovens. A geração Z, que veio logo depois deles, é a geração dos nascidos entre 97 e 2015, que hoje tem entre 6 e 24 anos de idade e já estão fazendo fortes mudanças culturais. Por isso eles já são chamados de uma nova geração. Nós, Mário, somos a geração X e antes de nós ainda vieram os Baby Boomers. Mas isso não é bobagem de marketing? É impressão minha ou as gerações estão ficando mais curtas? Bom, se por um lado você está certo, o conceito de geração é muito informal, não tem nada de científico nele. Mas a gente tem que levar em conta que há muita transformação social recente. Se você pensar na pandemia, por exemplo, ela teve efeitos sociais, econômicos e psicológicos muito diferentes, em pessoas muito diferentes, principalmente aqueles que estavam numa fase ainda de formação, que é o pessoal hoje da geração Z. Por isso, eles tendem a ser mais pragmáticos e mais independentes. Luli, qual é a principal diferença entre essas duas gerações? Bom, eu acho que a principal diferença entre os dois é que, se por um lado existe uma coisa muito posada, muito idealista, muito perfeita dos millennials, o pessoal da geração Z é mais ativo, é mais mão na massa. Eu acho que um clássico dos millennials é aquele cara que é o hipster, né? Que você pode lembrar dele, que é um cara que tem umas roupas meio estranhas, usa chapéu, tem uma barbinha, anda de bicicleta branca e toma um café todo metido à besta, né? Os zoomers, até por terem crescido no meio da pandemia, eles não têm mais essa relação tão direta com o estilo, mas eles são extremamente atentos a qualquer tipo de injustiça. Inclusive, a gente já tem ativistas de ação global dessa nova geração. Entre eles, você pode falar tranquilamente da Greta Thunberg, né? Aquela menina sueca que é um grande ativista contra as mudanças climáticas, e até a Billie Eilish, que além de ser uma grande cantora, ela também é uma forte ativista na relação que as pessoas têm com o corpo. Quer dizer que eu já posso chamar de velho aqueles que há pouco tempo me chamavam de velho? Pois é, acho que o único patrimônio de quem é realmente mais novo é a novidade. Se você pensar, eles não têm nem independência financeira, nem um grande conhecimento, experiência, nada. Então usa-se muito isso na briga entre gerações, sabe? Porque uma coisa que, por mais que você tenha patrimônio, mais que você tenha cultura, você nunca vai ter é mais juventude. Então usa-se muito isso na briga entre gerações. Mas na verdade, eu acho que as gerações têm muito a aprender uma com as outras. Nosso grande consolo é que os nossos filhos vão rir e vão chamar de velhos aqueles que hoje são a geração Z. Mas eu não ficaria tão contente assim, porque eles também vão chamar a gente de velhos até demais. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. É fato que a prática de atividade física é importante aliada da saúde física e mental. Mas e quanto aos esportes de alto nível? Professor Santiago, ex-atletas são mais fortes do ponto de vista psicológico? Olá, ouvintes da Rádio USP. Para responder essa pergunta, eu vou utilizar um arquivo publicado no ano de 2012 no Archives of Clinical Physiatry. É uma revista de São Paulo e o título desse trabalho é Relação entre Esporte, Resiliência, Qualidade de Vida e Ansiedade. O estudo é bem interessante, pois ele mostra de forma resumida que o esporte parece favorecer para a construção de um perfil mais resiliente, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida. O que os autores fizeram no estudo foi estudar pessoas que eram ex-atletas de ginástica e outras modalidades, e indivíduos que não eram atletas ou que não foram atletas. E aplicaram questionários
E o que eles viram, né, foi observada a diferença significativa entre os grupos na questão da resiliência, sendo maior essa resiliência para o grupo de ex-atletas. E no estado geral de saúde também, aspectos emocionais também, indicando então que ex-atletas apresentam maior resiliência, né, e um melhor aspecto emocional do que os não atletas. Isso é interessante porque pode favorecer muito com as pessoas na atualidade, com situações que vivemos de ansiedade, de algumas frustrações. Então, esse aspecto de ter sido um ex-atleta parece favorecer para que a pessoa consiga enfrentar melhor as dificuldades na vida. Uma possível explicação para esse resultado poderia ser nas questões neurofisiológicas promovidas durante a prática do exercício, incluindo o aumento de fatores neurotróficos que estão lá no cérebro dos ex-atletas quando praticaram as modalidades. Então, essa indução de diversos processos pró-inflamatórios, favoráveis também para a neurogênese e modulação de neurotransmissores. Então, mostrando aí que o esporte, além de ser muito bom, como foi dito, para a questão da saúde física, ele também é um grande auxílio para a saúde mental. Pode-se afirmar, então, que esse estudo responde positivamente às necessidades do esporte para a sociedade? Sim, esse estudo ele é uma boa resposta e positiva para a sociedade que muitas vezes vem a criticar o porquê do esporte em momentos atuais ou de crise. Notem que o estudo mesmo mostra que a prática do esporte nas primeiras décadas de vida, né, podem estar associadas a um melhor perfil de comportamento na fase adulta, tanto de atletas aí investigados que foram de ginástica quanto de outras modalidades, comparando com não atletas. Então, notem bem, se a gente tivesse, por exemplo, numa situação de um país com grande crise de saúde mental, provavelmente comparado com um país que teve uma alta incidência de pessoas participando de atividades esportivas no início da vida, que esses problemas de saúde mental sejam menores na fase adulta. Então, mostrando uma importância do esporte não só para a questão do bem-estar físico, e sim também o bem-estar mental. E isso reforça, então, a importância do esporte na nossa sociedade, principalmente nas fases iniciais da vida. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Hoje a professora Marília Fiorilo questiona: até que ponto as sanções econômicas não passam de um faz de conta? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Palavras, palavras, palavras. Hoje são tão comuns palavras de ultraje e indignação contra a violação dos direitos humanos, mas tão corriqueiras que ninguém mais escuta. A indignação dura uns dias e logo se desfaz. E mesmo quando essa exaltação vem com promessas de sanções, será que as sanções funcionam? Sim e não. Sim, funcionaram no caso do Irã, cujo cancelamento do acordo nuclear por Trump incluía punições àquelas empresas que ousassem continuar a investir no país. O resultado foi que nenhuma grande empresa quis se indispor com o império e a inflação, o desemprego e a miséria chegaram a níveis intoleráveis no Irã. Outro efeito colateral: o novo presidente, Ebrahim Raisi, o preferido do Ayatollah Ali Khamenei,
é o suprassumo da linha dura, acusado de inúmeros abusos, prisões e tortura de opositores. Não se sabe como e em que termos e se Raisi vai querer retomar o acordo nuclear. Quem perdeu? Perderam os moderados, como o ex-presidente Rouhani, os reformistas e os iranianos, pois se sabe que sanções econômicas afetam mesmo a população, deixando ilesa a nomenclatura, essa linda palavra soviética que define os intocáveis e poderosos de sempre. Rússia, Turquia e Síria aplaudiram estrepitosamente a vitória da linha dura. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch lamentaram, dizendo que um lugar mais apropriado para Raisi seria um tribunal internacional de crimes contra a humanidade. O Irã é aquele caso em que as sanções funcionaram para pior, pois na maioria deles, sanções econômicas não passam de uma piada de humor negro. Tome-se a Bielorrússia, em que o ditador Lukashenko há pouco sequestrou um avião para prender um jovem ativista. Enquanto Estados Unidos, União Europeia e Canadá se indignavam, Putin finalizou um empréstimo de 500 milhões para Lukashenko. Tome-se o assassinato de inúmeros jornalistas, a prisão do opositor Navalny, a anexação da Crimeia, os envenenamentos de dissidentes que o Kremlin usa a granel. Muito ultraje e nenhuma medida. Tome-se Mianmar, que viveu um levante popular incrível contra o golpe militar, e o resultado foi mais repressão, mais miséria, mortes e prisões. O Ocidente, cioso dos valores democráticos, condenou e prometeu sanções, mas a China compareceu para apoiar o golpe. Afinal, ela é praticamente a única parceira comercial da antiga Birmânia. Esse neocolonialismo, vamos chamar assim, é insidioso. A Bielorrússia se resume a uma colônia da Rússia e Mianmar da China. As grandes potências e as suas guerras por procuração. O Iêmen, há anos considerado o centro da pior crise humanitária, é há anos dedicadamente bombardeado pela Arábia Saudita, armada pelos Estados Unidos. Ou aquelas armas químicas usadas pelo tirano sírio Al-Assad, amigos de Vladimir Putin, que continua impune. China e Rússia têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Se havia um organismo supranacional, ele se volatilizou. A diplomacia hoje tem credibilidade zero, impacto zero, capacidade de mediação zero. Só serve como palco para ultrajes instantâneos, que acontecem todo dia. E quem se importa? Quem ainda se importa poderia colocar as coisas no seu devido lugar e lembrar daquela frase pragmática e certeira. Diplomacia? Não. É a economia, estúpido. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, hoje, excepcionalmente, eu vou conversar com a senhora. Professora, o expurgo de livros da biblioteca da Fundação Palmares me parece uma coisa absurda, um escândalo, não é? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. No início dessa semana, eu apresentei ao público, em um artigo publicado no Jornal da USP, algumas linhas principais do documento Retrato do Acervo, 3 décadas de dominação comunista na Fundação Cultural Palmares, 1988-2019.
Esse verdadeiro Auto de Devassa foi publicado no site da instituição em 10 de junho, sob a coordenação de Marco Frenetti, com pesquisas, leituras. Vale a pena insistir na questão. Leram de fato os livros que censuraram? E triagem realizadas pelo próprio Marco Frenetti, Isabela Maria Silva Barbosa, Gustavo Carvalho da Silva e Guilherme Bruno. Não vou reproduzir em nossa coluna o artigo citado, tampouco as matérias amplamente divulgadas pela grande imprensa. Diante de todo o material publicado, evidenciando o descalabro da iniciativa sob argumentos vários, cabe a pergunta: por que é importante denunciar o relatório de justificativa de expurgo aos livros da Biblioteca da Fundação Cultural Palmares? Qual é a importância desse fato? Em primeiro lugar, porque a justificativa do expurgo não se sustenta do ponto de vista biblioteconômico. Eu consultei alguns profissionais, bibliotecários, amigos próximos, e todos são unânimes. Bibliotecas doam duplicatas, quando essa medida se faz necessária para a renovação do acervo e falta espaço físico para novos livros. Livros danificados, pelo contrário, devem ser restaurados. Bibliotecas bem aparelhadas possuem uma seção de restauro. Fica aqui uma dica para a instituição. Professora, mas o relatório não parece muito preocupado com critérios biblioteconômicos, né? Aliás, o subtítulo já mostra que essa triagem teve um viés ideológico, não é? Pois é, e é aqui que mora o perigo. Analisando friamente os fatos, podemos concluir que os livros expurgados correspondem a 3% do acervo, considerando a lista de 300 títulos já anunciados como desviantes dos objetivos da instituição, de um total de 9.565 títulos inventariados. Do que tratam os outros 9.265 títulos? O inventário com fins científicos, realmente comprometido com o patrimônio cultural, deve tornar público todo o acervo. Eu disse e repito, biblioteca boa é aquela que atende à demanda dos leitores. Criminalizar leituras, tomar uma pequena porção de livros como uma totalidade e, a partir daí, definir essa totalidade como fruto de uma gestão delinquente, a palavra é recorrente no relatório, abre brechas para novos expurgos. O relatório é gravíssimo pelo excesso de adjetivos desqualificadores e pela fragilidade das provas, ainda que fartamente fotografadas. O que se coloca em xeque é a lógica do espetáculo, da desqualificação dos livros por meio de leituras atravessadas. E, finalmente, é preciso denunciar o móvel autoritário que alimenta a chamada triagem do acervo. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.